Tiago Pavinato, que honra conversar com o Pavi nessa reta final de Jornal da Auriverde. Pavi, você sabe o quanto você é querido pela audiência da Auriverde, né? Você está em casa, E Pavi. vocês sabem o quanto eu quero bem a você, meu amigo, a todos vocês aqui da Auriverde, essa audiência maravilhosa. Eu estou aqui meio mendigo em casa, porque eu estou em repouso, né? Eu tive 3 cirurgias no último mês e eu tenho ficado mais em situação de convalescência do que podendo fazer alguma coisa, e justamente nesse momento que tudo está acontecendo no Brasil. Parece que é uma explosão de absurdos um atrás do outro. E mais um hoje, né, Pavi, com o áudio vazado ontem, o designado hoje por Alexandre de Moraes. Qual a tua leitura com relação a esse episódio especificamente, Pavi? Olha, é uma coisa bastante interessante isso, né? Porque o Mauro Cid, eu tenho uma leitura muito complexa disso, eu vou resumir algo, algo que está dentro da minha análise, né, dentro do meu escopo de análise já faz muito tempo. O Mauro Cid ele foi preso preventivamente por conta do cartão de vacina. Para alguém ser preso preventivamente, existe uma necessidade dupla da lei, que é a materialidade da autoria, e isso existia, mas isso sozinho não basta. Tem que haver também o perigo da liberdade da pessoa cuja a autoria é provável. E não existiu, em nenhum momento, perigo da liberdade do Mauro Cid, até porque ele não ocupava nenhum posto e o Bolsonaro não era presidente. Mas mesmo assim ele foi preso. Tendo sido preso preventivamente sem o requisito legal, qualquer acordo de colaboração premiada é inválido. Vale dizer o que diz o ministro Gilmar Mendes, o que diz o ministro Toffoli, o que dizia o ministro Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça e está mais louco que o carnaval de Mossoró, e também o presidente do STF, o Barroso. O que eles dizem? Toda prisão preventiva que não guarde os requisitos legais e que sirva apenas para obter uma colaboração premiada, o que se comprova através da soltura imediata, a colaboração premiada assinada, vou usar as palavras do ministro Gilmar Mendes, coisa de pervertido. Vou usar as palavras do ministro Toffoli, pau de arara do século XXI. Volto a usar as palavras do ministro Gilmar Mendes, é uma vergonha para a justiça brasileira. E vou usar também a palavra que é comum ao ministro Gilmar, ao ministro Toffoli, ao Lewandowski, que é o presidente da casa, o Barroso, é crime de tortura. Portanto, independentemente dos áudios de ontem, que a Veja soltou do Mauro Cid, isso já não tinha prestabilidade jurídica nenhuma, porque a preventiva é nula e colaboração premiada, e isso nós acabamos de ver com os acordos de leniência da Lava Jato. Foram anulados porque o STF mesmo decidiu que uma colaboração premiada obtida no bojo de uma prisão preventiva é tortura, é inválida, tem que ser desconsiderada. E da mesma maneira que se desconsiderou ali os bilhões roubados do povo brasileiro, tem que se desconsiderar aqui tudo que foi achado a partir desta fala do Mauro Cid. Portanto, Operação Tempus Veritatis, estes novos desdobramentos, isso, juridicamente, se isso fosse um Estado democrático de direito, não teria validade nenhuma. Quanto aos áudios do Mauro Cid, eu olhei com muito cuidado cada um dos áudios. Eu vou lhe dizer a minha impressão pessoal, Pitoli. A minha impressão pessoal é que aqueles áudios foram forjados pelo Mauro Cid. Não há barulho, não há silêncio, não tem reação de fala com o interlocutor. Aquilo é um plano engendrado pelo advogado do Mauro Cid, que é o César Roberto Bittencourt, que é um grande advogado criminalista, diga-se de passagem, um dos mais caros do país e um dos doutrinadores mais famosos em direito penal. Esses áudios, para mim, são todos fabricados. Por quê? Porque eu tinha falado há um mês e meio atrás, com a esposa do Mauro Cid. E ela me disse, de graça, o Mauro Cid não delatou nada. Mas ela me disse isso enquanto a delação ela estava em sigilo. Aí eu consegui acesso ao conteúdo. E o conteúdo ele diz muita coisa. E o conteúdo é assinado pelo Mauro Cid e pelo advogado. E quando isso vem a público, o que ele precisa fazer? Eu estava mentindo quando eu disse que eu não falei nada, porque eu falei muita coisa. Então agora a minha saída é dizer, eu fui coagido
a dizer. Eu fui torturado a dizer. Agora, tem alguma diferença ele ter mentido, que não falou nada, ele ter falado coisas, ter mentido ou estar mentindo, se é que está mentindo, sobre esses atos? Não tem diferença nenhuma. Porque tudo isso já é nulo desde o começo. Já é nulo desde a prisão preventiva, já é nulo pelo fato do STF considerar nula uma colaboração obtida no seio da preventiva só para o fim de obter uma delação. E, mesmo ele tendo fabricado, forjado esses áudios, e talvez o tenha forjado para ficar bem no círculo de amizades dele, porque não é fácil, né, ele se defrontado com aquele texto todo, aquela falação toda. Mas isso também pode ser uma tática, por quê? Fazendo o César Roberto Bittencourt, ele conseguiu montar o que foi montado na Operação Lava Jato. Ele replicou na Lava Jato o caso do Mauro Cid, que é levar dúvida à isenção do processo. Levar dúvida, porque já que a teoria não basta, ele tem que fazer um exemplo chocante. E o exemplo chocante que ele tinha à disposição foi isso. Foi trazer isso à tona.